Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição, eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Fantasma paraguaio do Guarani continua a assombrar o Corinthians. Em 3 jogos oficiais pela Libertadores, na história do Corinthians, o Corinthians perdeu os 3 para o Guarani do Paraguai. 2 deles em 2015, quando foi eliminado na fase de oitavas de final, e agora perdeu novamente na pré-Libertadores. E vai ter que vencer obrigatoriamente por 2 gols de diferença para conseguir a classificação. Ou então ganhar de 1-0 e aí a decisão vai para os pênaltis. Rafael Rezende, boa noite. Tudo tranquilo, Sereto? Boa noite para você, Grafa. Boa noite, Rafa. Todo mundo acompanhando troca. Para mim, tranquilo. Para o Corinthians, já não sei. Por resultado, foi pesado. O time não jogou bem, diferentemente de outros momentos na temporada, onde existiam as ideias e o time conseguiu até uma boa execução, conseguiu trabalhar o que era proposto. Hoje não, primeiro tempo moroso, a dificuldade de colocar o Cantígio no jogo na primeira etapa. Já estava perdendo por 1-0 quando teve que propor, e aí esbarra um pouco do que é a dificuldade de ter por um lado o Everaldo, por outro o Janderson, jogadores que associam um pouco, que dão pouca opção para a equipe no jogo apoiado, né, na troca de passes, para tentar abrir a defesa adversária. Então, assim, acho que é uma equipe muito pelo estágio inicial de temporada, muito porque a resposta não vai ser imediata, que mostra boas ideias, mas não mostra um desempenho regular, oscila bastante. O problema é que na Libertadores você não pode errar muito, né? Errou hoje, tem que compensar num jogo de volta, sendo que não conseguiu nem mesmo fazer gol, né? Então, diferentemente da eliminação de 2015, foi um 2-0, aí é mais pesado ainda, você dificilmente consegue reverter numa segunda partida. Mas um 1-0 já é perigoso, porque a equipe do Guarani tem capacidade, né, de fazer uma ou outra escapada. O Corinthians vai ter que se expor dentro do jogo, claro que pensando em equilíbrio, mas pode ter a vida dificultada por um gol da equipe paraguaia. E o Corinthians, Grafite, insistiu demais nas jogadas pelo meio da área do Guarani do Paraguai, justamente onde o Guarani tinha muitos jogadores ali. Era uma muralha do Guarani, difícil entrar, e o Corinthians insistiu o tempo todo pelo meio e não conseguiu passar essa muralha. Boa noite, Sereto. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. O Corinthians teve essa dificuldade na criação hoje, forçando muito o jogo pelo meio. Quando jogou pelos lados, quando conseguiu opções pelos lados, ficava chuveirando a bola dentro da área, sem a bola sem direção, nunca procurando um atacante. O Corinthians tem essa dificuldade. Tem no Luan e no Cantígio jogadores de qualidade, de toque de bola, de posse, mas ainda não encontrou jogadores do lado fazer esse apoio, esses jogadores para as jogadas do Corinthians fluir, como o Thiago espera e a torcida espera também. Você está no Troca de Passes, 11h32, vamos aos melhores momentos de Guarani do Paraguai 1, Corinthians 0. Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai e agora na próxima quarta-feira vai ter que vencer por 2 gols de diferença para conseguir a classificação. O Morel fez o gol do Guarani, mas o time paraguaio já assustava nessa jogada, em cima do Sid Clay, a bola bateu na trave, olha só. Jogada do atacante paraguaio, a bola bateu na trave. E quando você fala sobre em cima do Sid Clay, esse é um ponto a ser debatido também, né? Sim. Que o Thiago, esse é o gol, né? Já esse é o gol do jogo. A defesa parou, né, para fazer a linha do impedimento, saiu para fazer a linha do impedimento. O próprio Sid Clay na segunda trave que dá condição a todo mundo do Guarani. Ele está invertido, né? Ele está no segundo pau na batida de escanteio, na batida de falta, perdão, e parece dar condição. Mas o que me chamou a atenção é que ele continua, por mais que se fale que ele está clinicamente recuperado, que ele está no nível dos demais jogadores, ele parece ainda pesado, né? E o Guarani construiu por ali no início do jogo. O Thiago Nunes tem dito que o Sid Clay já está no seu peso. Mas claramente ele está fora do ritmo de jogo. Ele não está no mesmo ritmo, na mesma sintonia dos outros jogadores. Mais de 7 meses sem atuar, né? É o ritmo do jogo, né? É diferente. Aí não é nem a condição física, né? De treinamento, a parte física ou a parte de peso, acima do peso ou abaixo. É a situação de jogo, né? É o ritmo de jogo. Muito tempo sem jogar,
Ele não jogou 90 minutos. Ele jogou 90 minutos em algum jogo essa temporada, não? Hoje ele saiu. Jogou contra o Santos. Contra o Santos jogou 90 minutos. Jogou os 90 minutos. Só que quando a gente fala a jogada em cima do Sid Clay, tem que haver tem que se notar também que o Sid Clay, a gente sabe que é um jogador que é um lateral ofensivo. Passa muito. Passa muito. Ou seja, quando o lateral é muito ofensivo, sabe que ele tem uma certa carência defensiva. Aí cabe a proteção ali. Essa bola, a primeira bola que bateu na trave, ele tá mano a mano pro cara, não tem ninguém na sobra dele. Ele não sabe se vai se dar o bote ou se tem alguém na sobra, ou seja, tem que ter um equilíbrio também na parte defensiva da equipe do Corinthians. Em cima disso, Grafite, o Corinthians, se eu não estou errado, ele só não tomou gol nessa temporada no jogo contra o Santos. Justamente no jogo contra o Santos. Quando ele teve que jogar o segundo tempo todo se defendendo, porque perdeu o Janderson, que foi expulso, e aí teve que jogar o segundo tempo todo se defendendo. Nos outros jogos, o Corinthians sempre tomou um gol. Isso talvez demonstre o que você está falando, esse desequilíbrio defensivo. Sim. É um time que se propõe a atacar muito, né, pelo modelo de jogo. Mudou o modelo de jogo que era do ano passado para este ano, mudou. Aí falta esse equilíbrio ainda. É o começo de temporada, tá se acertando ainda, muitas coisas estão se acertando. Mas a partir do momento que você tem um começo de temporada, que você tem uma pré-Libertadores, que você depende do resultado para entrar numa fase de grupos, já tinha que estar no estágio mais avançado. Sim. E se a gente pensar em característica de jogador, se os laterais têm toda essa liberdade para o tempo todo passarem da linha da bola, para serem opção de amplitude, bem grudados na linha lateral, os dois jogadores de meio campo mais recuados, eles não têm muito essa característica da cobertura, né? Da transição, da pegada, para cortar contra-ataque, para ser efetivo numa marcação, numa escapada do adversário. Nem o Camacho, nem o Cantillo. São jogadores né? com características eles mais também ofensivas. jogam, né? Então, assim, nesse sentido, claro que você pode, de certa forma, sair dessa situação com um coletivo equilibrado, com uma pressão assim que perde a bola, né? O perde pressiona bem feito, mas aí esbarra nesse princípio de temporada. Ainda a dificuldade para coordenar o movimento, para o gatilho da hora certa de ir, dar o abafa, os jogadores estarem mais próximos da bola, mais próximos entre si no momento da perda dessa posse. Então, assim, o Corinthians ainda esbarra em alguns refinamentos do que é o modelo. É legal de ver jogar, ele mostra uma atitude dentro dos jogos diferente da última temporada, só que o problema é que ele vai ser cobrado por resultado muito cedo. Os dois jogos fora de casa no Paulista foram um empate com o Mirassol, derrota para a Ponte. E esse jogo, principalmente, interessa muito para a equipe na temporada. Então a gente sabe que a partida de volta contra o Guarani, ela pode representar uma tranquilidade na sequência de trabalho ou uma dificuldade grande em se aplicar aquilo que o Thiago acredita. Ele sabe que, é óbvio, não estou aqui afirmando que ele vai sair se o Corinthians não se classificar, mas ele sabe que o trabalho é muito voltado para essa obtenção da chegada à fase de grupos da Libertadores. Então ter que dar uma resposta muito cedo acaba nivelando tudo, acaba deixando todo mundo numa situação muito igual. Tanto a situação do Thiago como do Kudê, a gente mostrou ontem, um 0-0 do Inter, são bem sensíveis nesse sentido. Porque são trabalhos promissores, mas que dependem de um resultado muito cedo. E equilibrar essa balança é muito complicado. Não, seria um desastre, aliás, eu tenho dito, seria um desastre para qualquer time brasileiro, embora já haja o precedente. O Corinthians mesmo perdeu para o Tolima, foi eliminado na pré-Libertadores em 2011. E naquela época não mandou o Tite embora. Não mandou o Tite embora, segurou. Foi bater campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro. O São Paulo, ano passado, foi eliminado na Taça Libertadores. Detonou o projeto, detonou o trabalho. Chapecoense foi eliminado na pré-Libertadores, se eu não me engano. Quer dizer, existe o precedente de times eliminados nessa fase, mas do ponto de vista esportivo, até pelo desenvolvimento, pelo investimento, né, do futebol brasileiro em relação a esses times, com todo o respeito ao Guarani do Paraguai. O Guarani do Paraguai não tem a mesma tradição que tem o Corinthians. Não, tem a mesma camisa do Corinthians. E outra, se o Corinthians jogar um pouquinho melhor do que ele jogou hoje, ele vence a semana que vem, por 2-0. A gente viu que o Guarani do Paraguai também que tem muitas deficiências. Tem um contra-ataque, pode surpreender um contra-ataque rápido, mas é aquilo que o Rafa falou. É até interessante essa colocação, porque às vezes muda até a maneira de trabalhar do próprio treinador essa resposta imediata pelo resultado. Às vezes o Thiago deve estar até mudando um pouco o esquema dele, o jeito que ele gosta de trabalhar por causa dessa pré-Libertadores. E a semana que vem precisa do resultado para vencer, para dar continuidade a esse trabalho de maneira tranquila. Você acelera processos, não tem jeito. Se comparar com o ano do Thiago no Atlético Paranaense, a gente está falando de uma equipe que abria a mão do estadual.
Então, assim, era o extremo oposto. A tranquilidade para tocar o trabalho, para observar os jogadores do time de aspirantes, para pescar quem pode te dar uma resposta já nessa temporada. Mas havia um tempo para a preparação do seu grupo principal e além da tranquilidade, você conseguir resguardar esses jogadores para momentos decisivos na temporada, que o Corinthians não vai conseguir fazer. Mesmo que tenha sucesso nessa segunda fase, na terceira fase, entre nos grupos, siga a temporada. Isso vai, em algum momento do ano, a conta de, em fevereiro, ter que estar num ritmo competitivo, entregando... Vai chegar. Essa conta chega. Então é muito difícil fazer futebol já dentro da Libertadores, tendo que se classificar para a fase de grupos no início de fevereiro. Mesmo que você passe de fase. Mesmo, e isso não é receita de sucesso de todos os clubes. Sim. A gente teve o Bahia hoje, né? Verdade. Que abriu mão do... Eliminado, para quem... É boa, bem lembrado. O Bahia está eliminado da Copa do Brasil, hein? O Bahia perdeu para o River do Piauí por 1-0. Depois a gente vai falar sobre isso. O Bahia está eliminado da Copa do Brasil já na primeira fase. Destacando individualmente, a gente falou do Sid Clay, o Luan. Sempre se espera muito do Luan, a gente falou sobre isso ontem. O Rafael Rezende, o Pedrinho. Eu queria ouvir você, Grafite. Hoje o Luan, de novo, não fez a partida que dele se esperava. Como os outros jogadores não fizeram, né? Mas vai para a conta do Luan, porque é dele que... É o principal jogador. É o principal jogador, contratado para fazer a diferença. Mas o Luan é o principal jogador, o Luan não é aquele jogador que vai fazer os companheiros dele jogar. O Luan é um jogador que depende muito dos companheiros em volta dele. O envolto dele ali, os jogadores para fazer 1-2, o jogo apoiado. A gente viu que no começo do jogo ele tinha muita dificuldade para receber a bola ali atrás das linhas, ele voltava lá no meio campo para buscar. Vai né? ter até uma análise mostrando isso. Nós teremos uma análise tática sobre isso. E o Luan depende. E isso que nem... Beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui para vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.